No próximo dia 20 de março, a invasão do Iraque pelo governo americano completa 7 anos. Para falar sobre esse assunto e também para falar sobre as eleições no país, estamos com o Lorival Santana. Lorival, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, Felipe. Queria que você contasse um pouco o clima. Você estava no dia da eleição do Iraque lá, queria que você falasse um pouco sobre isso. A Al-Qaeda não conseguiu, Al-Qaeda e outros grupos terroristas não conseguiram impedir a realização da eleição. Na verdade, Bagdá, naquele dia da eleição, que foi o domingo, dia 7, amanheceu, parecia que estava sob um bombardeio, a sensação era de bombardeio mesmo. O Juca Varela, fotógrafo, e eu contamos 5 explosões por minuto, aí só às 8h30 da manhã. E continuou assim no decorrer da manhã toda. Isso no nosso alcance de audição, né? E então eram morteiros caindo, principalmente sobre a Zona Verde, onde fica a Embaixada Americana, o Comando Americano. Onde vocês estavam hospedados? Nós estávamos ao lado da Zona Verde, na região central de Bagdá, no Hotel Mansur. E granadas de mão, carros-bomba, muitas explosões realmente. Mas os iraquianos corajosamente foram votar, 62% foi o comparecimento, que não é muito mais baixo do que o da última eleição parlamentar em 2005, que foi de 76%. E eu cheguei a encontrar famílias assim, uma família que tinha passado por uma explosão de um artefato artesanal na rua, explodiu quando eles estavam passando e eles continuaram seguindo em direção à escola onde eles votavam. E eles diziam assim, nós estamos votando inclusive para parar isso, né? Os iraquianos... Eles têm essa percepção, então? Você acha que tem os iraquianos estão exaustos de violência. E eles votaram com isso em mente. Quem são os políticos que podem acabar com essa violência? Mas só terminando de responder sobre o clima, quer dizer, Bagdá estava completamente parada, era proibido o tráfego de automóveis. Eu tinha 2 motoristas e 2 intérpretes, nenhum deles conseguiu chegar até mim. Eu fui até um dos motoristas, todos com crachás, 1000 credenciais. E aí o carro não podia parar. Então a gente ficava dando volta assim numa avenida, perto de uma zona eleitoral, assim, e aí a gente era parado em 4 checkpoints nessa avenida. Eram 2 quadras que a gente andava. A gente fazia um círculo assim em torno da ilha, da avenida, e aí a gente catava eleitores, punha no banco de trás e ia entrevistando, assim. E aí até que ficou impossível. Os caras, essas revistas abriam o capô e eu entrevistando, assim, até que a gente desistiu, mandei o motorista para casa, voltei sozinho para a zona eleitoral, peguei um celular, liguei para um dos intérpretes que estava em casa e eu entrevistava pelo celular, assim, igual rádio, ao vivo, sabe? Mas a cidade estava totalmente parada e as pessoas vindo a pé e enfrentando as bombas. Agora, em relação ao resultado da eleição, já podemos dizer alguma coisa? A contagem é muito lenta, é uma contagem complexa, é um sistema complexo, um sistema parlamentar, distrital, né? E esse parlamento que vai ser eleito vai escolher o primeiro-ministro e o presidente. Pois bem, até agora dá para dizer que o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, ele está na frente. É só o que dá para dizer. Ele não vai ter maioria absoluta e vai precisar compor alianças. Bom, quem é o Nouri al-Maliki? Originalmente ele é um xiita sectário, mas ele passou mais para o centro e tentou se apresentar como um político nacional, não só xiita. Ele formou uma coalizão em que ele tentou, mas não conseguiu atrair sunitas importantes, não atraiu. Mesmo assim, graças até ao voto xiita, os xiitas são 2/3 dos iraquianos, ele conseguiu uma boa votação e provavelmente alguns sunitas também votaram nele. Agora, os sunitas, eles que são 1/3 dos eleitores, eles despejaram os seus votos nos candidatos do Ayad Allawi, que foi primeiro-ministro, é xiita, mas totalmente secular. Ele formou, ele sim, uma coalizão, uma aliança com 11 partidos xiitas e 10 partidos sunitas. Então ele representou realmente, e aí os sunitas colocaram esse voto útil nele, porque os sunitas são minoria e sabem que não tem como eleger um primeiro-ministro sunita. Então já se fez no Iraque um arranjo meio libanês assim,
em que o primeiro-ministro é xiita, o presidente do parlamento é sunita e o presidente é curdo. Eu disse que os xiitas e os sunitas formam 2 terços e 1 terço, respectivamente, mas tem também os curdos, que são sunitas também. Então, os árabes são mais ou menos o seguinte, a formação deles. Pouco mais da metade são xiitas, quase 1 terço são árabes sunitas e tem mais 17% mais ou menos de curdos sunitas. Essa é a composição. Os curdos estão coesos e vão ser o fiel da balança na formação do novo Lourival, governo. você esteve no Iraque em 2003, já no início da invasão, enfim, naquela época. Queria que você falasse assim, o que você viu de diferente? Você viu algum tipo de melhora? Assim, os Estados Unidos conseguiu implementar alguma melhora no Iraque? Eu tinha uma grande expectativa de ir a Bagdá e rever Bagdá depois de ter visto 7 anos atrás. E eu fiquei extremamente desapontado. A minha impressão é de que a poeira dos destroços da guerra ainda é a mesma, não varreram Bagdá. Os prédios continuam destruídos, com exceção da torre de comunicação, que foi reconstruída, foi feita uma nova, e os prédios dos ministérios. Mas outros edifícios públicos mesmo não foram reconstruídos, estão lá os destroços, e outros edifícios comerciais e residenciais. O interessante é porque o Juca Varela, o fotógrafo, ele esteve lá em 2003 e esteve em 2005. E o que aconteceu nesse período? Quer dizer, em 2003, quando a guerra acabou, a vida foi voltando à cidade de Bagdá. Só que em 2005, o Juca pegou Bagdá completamente anestesiada, em estado de coma, pela guerra sectária violentíssima que estava recrudescendo. Eu peguei o início da guerra sectária em 2003. Aliás, eu peguei o início da insurgência contra a ocupação americana. O Juca pegou o período da guerra sectária, que se estendeu de 2005 a 2008. Então o Juca teve a impressão inversa da minha. A vida voltou a Bagdá, né? Então, realmente, desse ponto de vista, até que melhorou. Mas do meu ponto de vista, que é o ponto de vista da guerra, Bagdá não avançou nada. A minha conclusão foi de que os americanos eles se dedicaram nesses 7 anos a manter o controle militar e a enfrentar os grupos... Zona Verde, né? Parece que o resto continua... E a enfrentar os grupos insurgentes, a Al-Qaeda, as milícias xiitas. Isso consumiu a energia do... Lourival, o presidente Barack Obama anunciou que as tropas americanas devem deixar o país em 2011. Você acha que o Iraque está preparado para assumir a defesa, a segurança do país? O processo político iraquiano aqui foi o seguinte, quer dizer, as milícias xiitas patrocinadas pelo Irã, elas abandonaram em grande parte a luta armada e passaram a ser apenas aos seus braços políticos, partidos. Entraram no jogo democrático. Por uma razão simples, são a maioria, a democracia favorece eles. Então, nesse sentido, a violência diminuiu muito por aí. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, sendo xiita, enfrentou essas milícias e as derrotou em 2008. Também teve isso. Então, a soma dessas duas coisas diminui a violência por esse lado. Por outro lado, a Al-Qaeda foi, em grande medida, não neutralizada, mas diminuiu a influência dela, porque os sunitas, cansados das perseguições moralistas da Al-Qaeda, a imposição da moral rígida... Os próprios sunitas estão se revoltando. Os próprios sunitas. E também o fato de que os líderes tribais sunitas perceberam que a Al-Qaeda estava tomando o poder deles, poder local. Então, eles se juntaram aos Estados Unidos, formaram um grupo chamado Despertar e que, em grande medida, expulsou e diminuiu bastante a presença da Al-Qaeda no chamado Triângulo Sunita, que são 3 províncias que nós percorremos na região oeste e centro-norte do Iraque. Então, em razão disso, ao mesmo tempo, hoje já são 197 mil militares iraquianos. As Forças Armadas iraquianas já têm esse contingente e 600 mil policiais. Os Estados Unidos têm 97 mil soldados. Isso começa a diminuir em maio e chega a 50 mil em agosto. Esse é o plano. E a partir de agosto muda de missão, deixa de ser combate, passa a ser treinamento. E aí até o fim de 2011 a retirada. Eu acho que é possível, sim. Não que o Iraque vá virar uma Suíça, mas os americanos estão muito nessa atitude de toma que o filho é teu, né? O Barack Obama, em grande medida... Com exceção do petróleo, que é nosso. Eles fizeram 17 licitações no ano passado. A Halliburton ganhou quantas? 16? Então, não, foi distribuído. Os europeus ganharam, os asiáticos ganharam, os chineses ganharam, todo mundo ganhou.
E o Barack Obama, em grande medida, venceu a eleição de 2008 com essa promessa, né? Então, vai haver, claro, tropeços, como está havendo, há violência, há muita violência, mas eu acho que os americanos vão sair, sim.